Aleluia. Saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Louvado seja o nome do Senhor. Eu também me encontro, irmãos, meio apreensivo, já ouvindo nessa noite, desde a mensagem introdutória, que o Senhor falou, ou seja, sobre o servo incompassivo. E às vezes nós começamos a observar e o Senhor nos chama a atenção de várias formas. Não que as coisas, vamos dizer assim, mudaram muito, mas o nosso irmão Diácono Paulo Magno também, ele nos trouxe uma mensagem bem forte. E eu tenho meditado em algumas situações, tenho observado algumas situações, irmãos. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui Lucas, capítulo de número 10, uma palavra bem conhecida, que vai falar da missão de 70 discípulos. Primeiramente, Jesus ele pega os seus 12 e ele vai enviá-los, ou seja, fazer a obra dele. E logo após também ele vai pegar aqui, no capítulo de número 10 de Lucas, e vai colocar, ou seja, 70 discípulos e vai enviá-los de 2 a 2. Irmãos, eu fico apreensivo porque muitas das vezes eu não gosto de pregar, porque às vezes eu queria poder dizer, irmãos, que, vamos dizer assim, eu sei que Deus ele vai te abençoar, eu sei que Deus vai te dar vitória, eu sei que Deus vai te usar, eu sei que Deus vai te fortalecer, mas às vezes o Senhor trata comigo de uma maneira diferente. E eu me inspiro muito, eu olho muito o Diácono Rafael, a mensagem de Números capítulo 22, que fala sobre Balaque e Balaão. Porque Balaque chama Balaão, ou seja, para amaldiçoar o povo. E tudo que ele ia fazer, ou seja, para amaldiçoar o povo, ele não conseguia, porque Deus ele mudava as palavras. E às vezes o Senhor traz palavras, ou seja, na nossa boca, que muitas das vezes nós não queremos falar. Mas quando é por permissão de Deus, ou seja, não é por maldição, não é, ou seja, para contrariar, não é, ou seja, para mexer com a intimidade de ninguém, não é para fazer, ou seja, aquilo que lhe apraz a nós, mas tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor, porque a Bíblia diz que por Ele, ou seja, para Ele, são todas as coisas. Palavras simples, irmãos, mas de um conteúdo muito forte. A missão dos 70 discípulos, Lucas capítulo de número 10, que diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alpacas, e a ninguém saudais pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa voz. Se não, voltará para vós. E ficar na mesma casa, louvado seja o nome do Senhor, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e fores receber, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nele houver, e dizeis: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 16, irmãos: quem vos ouve a vós, a mim me ouve.
Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E diz-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrei-vos antes, por terem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se nós retornarmos no capítulo de número 9, nós vamos ver Jesus, ou seja, enviando os seus discípulos, os apóstolos, ou seja, e vai dar particularmente a mesma ordem que se inicia no capítulo 10. Se nós retornarmos aqui, ou seja, nós vamos ver em poucas situações, nós vamos ver grandes feitos de Jesus Cristo. Ele multiplicou os pães. Ele fez, ou seja, com que a obra dele evoluísse de uma maneira diante dos olhos dos seus discípulos, que realmente seria sobrenatural. Porque os discípulos, vendo grande multidão, ou seja, juntamente com Jesus, a primeira coisa que os discípulos fizeram, ou seja, olha, despede a multidão, porque já era tarde, e eles não tinham, ou seja, como se alimentar. Jesus vai chamar eles, ou seja, a responsabilidade, vai fazer com que os discípulos coloquem aquelas pessoas, ou seja, em cada um em uma quantidade de pessoas, e a Bíblia diz, ou seja, que ali ele vai, ou seja, se mover também de íntima compaixão e vai dizer aos próprios discípulos, ou seja, para dar a eles de comer. Jesus, ele vai multiplicar, ele vai, ou seja, mostrar para os discípulos que para Deus nada é impossível, e tudo é possível para aquele que crê, para aquele que confia no Senhor. E nós vamos ver também, ou seja, a confissão de Pedro, que ele vai dizer, ou seja, quem diz que sou eu? Ele vai dizer, uns dizem que é João ou Elias, mas não. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Se nós formos, ou seja, seguir mais adiante, nós vamos ver que Jesus, ele vai na transfiguração. Até mesmo o próprio Jesus Cristo, Tiago, ele ouviu a voz de um profeta. Hoje nós ouvimos, como foi dito, ou seja, eis que assim diz o Senhor. Eu também acredito, irmãos. Eu creio, eu confio. Só que tem que estar dentro do que disse, ou seja, nós não vamos mais. Haverá ou tem que haver um discernimento de Espírito. E nós cremos que cada um de nós aqui, ou seja, sabemos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque Jesus, ele recebe na transfiguração, ele vai dizer, seus pais aparecem com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Ou seja, Jesus estava ouvindo de João, ou seja, de Elias e Moisés, de alguns profetas, vamos dizer assim, Moisés, profeta da qualidade de profeta, Elias, ouvindo dos próprios, ou seja, daquilo que havia de acontecer com ele. Então ele também ouviu profetas. O Senhor o fez saber, ou seja, da sua morte, onde seria, através da boca profetas. E se nós formos ver, ou seja, ele vai também, ou seja, libertar a pessoa de um menino endemoniado, tudo no capítulo 9, irmãos. Aí depois vai haver uma discussão, vai haver, ou seja, um entender entre os discípulos de quem seria maior. Quem é maior? A Bíblia diz que Jesus vai pegar uma criança, vai colocar e dizer assim, ó, aquele que for como essa criança será o maior no reino de Deus. Mas teria que ser como uma criança. Eu sempre costumo dizer, gosto de dizer, que
aprender de mim. Ele vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Manso porque Jesus, irmãos, em momento algum, com as suas palavras, por mais que seriam duras e firmes, ele não ofendia ninguém, porque ele queria ver, ou seja, todo o povo se salvar. Foi chamado de Beelzebul e outros nomes, ou seja, nem por isso também ele se deu por ofendido. Então ele tinha a humildade de reconhecer, ou seja, algumas situações, ele não se dava por ofendido em algumas questões. Porque ele tinha um Espírito excelente, ou seja, o Espírito de Deus habitava nele. Porque ele era o próprio Filho de Deus, então ele não se ofendia nem se dava por ofendido. Mas as palavras de Jesus, ou seja, eram palavras de vida eterna. Se você for ver em João 6, ele vai pregar para a igreja, ele vai pregar para o povo, e a maioria daqueles se afastaram, começaram a retornar. Mas o que Jesus disse, ou seja, quando Pedro toma a palavra, vai dizer assim: uai, e vós? Não querem também que ele toma a palavra e dizer: não, para onde irei eu? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde eu vou, irmãos? Para onde você vai? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. O caminho é o certo. E Jesus ele adentra, ou seja, no capítulo, depois também, ou seja, ele não é bem recebido aos samaritanos. Quando ele vai passar, ou seja, e eles vão observar e vai parecer ao semblante dele que ele estaria caminhando, ou seja, sentido a Jerusalém. E eles não aceitaram, ó, Deus, não receberam. E a Bíblia vai ainda entrar, ou seja, nesse capítulo 10, falando desses versículos. Eu quero adiantar um pouquinho mais. Se nós formos observar logo à frente desse texto que nós lemos, do capítulo 25, vai dizer sobre quem? Sobre o bom samaritano. Todos nós conhecemos essa parábola. Que passou quem? A Bíblia diz que ia um homem a caminho de Jerusalém, ou seja, a caminho entrou Jesus. Isso mesmo. E havia um homem, ou seja, que ele estava... Perdão, irmãos. Fugiu a memória aqui. Louvado seja Deus, mas nós voltaremos em nome de Jesus. Isso, caminho de Jerusalém. Perdão, irmãos. Esse homem estava indo a caminho de Jerusalém, mas primeiro levantou-se o doutor da lei e foi perguntar a ele, ou seja, também como ele faria para ser salvo. Jesus disse a ele: você conheces a lei? Sabe o que está escrito nela? Eu disse: e ele citou para Jesus, ou seja, os mandamentos. Aí Jesus vai expor para ele, ou seja, uma parábola que saía um homem, ou seja, que estava indo a Jerusalém. E no meio do caminho, ou seja, alguns salteadores o pegaram, o roubaram, ou seja, também bateram nele. E passou, ou seja, um sacerdote, passou o levita, e nenhum deles tiveram coragem de estender a sua mão, de levantar, de acolher, ou seja, de cuidar daquele homem. E a Bíblia diz que depois passou um samaritano, e esse samaritano, ou seja, a Bíblia diz que ele vai colocá-lo sobre a sua cavalgadura, ou seja, sobre o seu cavalo, vai levá-lo à estalagem, e ali dentro daquela estalagem, ou seja, ele vai deixar pago a hospedagem daquele homem, vai dizer a ele: ó, eu estou indo, mas assim que voltar, se de alguma forma, ou seja, vamos dizer assim, conjecturando conosco, que ele gastar mais, eu vou pagar também. E se nós observarmos, irmãos, aos finais desse versículo, ou seja, ele vai dizer assim: partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Ou seja, então, quem pareceu bem foi aquele que usou de misericórdia. Foi o samaritano. Não foi nem o sacerdote, não foi o levita, ou seja, não foi aquele que louva, nem aquele que prega, nem aquele que de alguma forma, ou seja, faz alguma coisa, ou tem algum cargo dentro da igreja, mas foi o samaritano. Engraçado, irmãos, que tipo assim, vendo essa mensagem,
Nós vemos que esse homem ele foi atacado e ele foi roubado. E acredito eu que de alguma forma ele não teve chance de se defender. Ele não teve chance, ou seja, naquele momento alguma, de evitar com que aquele assalto viesse sobre ele. Mas hoje nós vivemos numa situação diferente. A cada um de nós que estamos vendo, ou seja, que Jesus está aos poucos, está batendo, ele está voltando, nós temos condições, ou seja, de nos defendermos do ladrão. Nós temos condições, ou seja, de nos defendermos, ou seja, do mal que tem vindo sobre nós, não só nós cristãos, mas como aqueles que estão lá fora, porque estão ouvindo a palavra de Deus, que ela tem sido anunciada todos os dias. Muitos estão se preparando, mas muitos também, ou seja, não estão se preparando ou não estão preparados. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? A Bíblia diz que Jesus, ele vai pegar dos 70 e vai enviar os discípulos, ou seja, eles vão sair para pregar a palavra. Eles não vão levar alforjes, não vão levar 2 túnicas. Aonde eles chegaram, ou seja, eles iriam saudar com a paz. Se alguém ali, ou seja, fosse digno de paz também, aquela paz, ou seja, estaria sobre aquela pessoa, aquele povo, aquela cidade. E se não fosse, aquela paz retornaria sobre aqueles que fossem dignos de paz, aqueles que abençoassem a paz do Senhor Jesus. Mas o reino de Deus, ele está próximo. E eu acredito, irmãos, que os discípulos de Jesus também, assim como o Cristo, ele usou de muita de misericórdia, ele usou de compaixão, ele expressou verdade para esse povo. Palavras de vida eterna, palavras de salvação. E eu vou adentrar rapidamente aonde eu quero chegar nessa noite. Eu acho lindo, irmãos, o trabalho que nós fazemos, que os irmãos fazem. E eu ouvi dizer, no sábado, a irmã pregou ali em São Sebastião, e ela disse assim: olha, se você não ajuda, você também não pode atrapalhar. Então, se eu não posso fazer, eu não posso atrapalhar quem está fazendo. Se eu não quero, eu não posso, ou seja, atrapalhar quem quer. Se eu não vou agir, eu não posso atrapalhar quem quer agir. Mas o que eu quero transmitir para você nessa noite, ou seja, é uma situação simples. Eu achei lindo, irmãos, os irmãos fazendo o trabalho de evangelismo. Eu quero testemunhar algo rápido. E antes daquele trabalho, eu tinha passado, quando eu fui trabalhar, eu vi a irmã Jussiane, o pastor Robson, sua esposa estava ali. E o mesmo que dobrou o joelho diante dos irmãos, logo à frente ele me parou. São pessoas que nós temos costume, convivência do dia a dia, todos os dias. Conhecemos até onde o Senhor nos permite conhecer, porque quem conhece o interior do homem é Jesus Cristo. Mas onde eu quero chegar, irmãos? Achei lindo, ele se dobrou os joelhos. Ele ali clamou, ele pediu ajuda. Mas o engraçado é que logo depois, não sei se foi mais tarde do outro dia, acho que foi mais tarde, ele pegou um amigo de pancada, vamos dizer assim, nas proximidades, porque é uma pessoa conhecida. O que eu quero dizer, eu até citei isso em Boa Família, assim como o Paulo Magno disse, tem muitos que são artistas não somente dentro da igreja, mas fora. E para quem conhece, ou seja, as vidas que estão lá fora é só Jesus, mas eu sei que Deus pode mudar o quadro. Por quê, irmãos? Deus pegou Saulo. Saulo era um homem a qual todos temiam, até mesmo Ananias, quando Deus chegou para o apóstolo Saulo, Deus fez que Ananias, ou seja, fosse lá, pregasse para ele, orasse por ele, para que a visão dele pudesse, ou seja, retornar. E Deus fez de Saulo um grande homem de Deus, ou seja, o apóstolo Paulo, a qual todos nós ouvimos falar e conhecemos os seus feitos. Grande. Mas o que eu observo, irmãos, é que Deus ele pode fazer, mas nós não podemos deixar nos enganarmos por algumas atitudes. Olha porque você está falando
Por isso, quem conhece a Deus, nós conhecemos. Sabemos que nós apregamos todos os dias a essas pessoas. Antes de acontecer o culto, ele parou pedindo dinheiro. Porque dinheiro não tem, não tem. Mas, ou seja, muitos querem ajuda, eu quero ajuda. Amém, louvado seja Deus, nós vamos ajudar. Mas se nós não observarmos, irmão, esse homem que estava, ou seja, no caminho, que foi ali espancado, ele foi assaltado, ele foi pego pelas mãos do samaritano, não foi pelo sacerdote, não foi pelo levita, foi pelo samaritano, amém? Às vezes aquele não tinha condições de ajudar, ele passou direto, ele não usou realmente de misericórdia, ele não usou de compaixão. Mas nós temos que observar muitas das vezes, porque nós não podemos deixar de ajudar quem precisa, não. Nós temos que ajudar sim a quem precisa, mas nós temos que observar bem, porque tem muitas pessoas que estão fazendo, ou seja, de boa. Mas por quê? Esses dias para trás, irmãos, eu vi um pequeno vídeo de uma pastora que ela disse que ela era macumbeira, ou seja, ela tinha a sua religião, e certa hora, ou seja, aquela pessoa, eles clamaram lá no lugar para que a entidade viesse, a entidade não veio. Aí ele disse assim, ó, mas foram perguntar à entidade, por que você não veio? Ele disse, porque eu estava lá enganando os crentes. A entidade estava lá enganando os crentes, ou seja, estava enganando. Então, ou seja, se nós não abrirmos os nossos olhos, eles vão dobrar o joelho na nossa frente, vão chorar, vão fazer show, e nós vamos ficar ali. Nós vamos ficar ali orando, nós vamos ficar olhando. Amém, tudo bem. Mas, irmãos, presta atenção numa coisa. O diabo, ele faz assim, ó. Porque através daquela situação, o nosso coração se enche de alegria, isso é bom. Mas nos cresce um eco. Aí entra onde o nosso irmão Paulo Magno deu. Aí entra a palavra do nosso irmão Paulo Magno deu. Ou seja, ó, realmente, nós não vamos trocar pela irmão. Amém, louvado seja Deus. Tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor. Mas, irmãos, pede a Deus o discernimento, para que você não fique enganado diante dessa situação. Nós vamos para a rua, nós vamos orar, nós vamos louvar, nós vamos evangelizar. Mas muitos que estão lá fora são desviados, precisam de Jesus, sim. Mas assim como esse samaritano precisou de um socorro, esse homem, o samaritano socorreu, e nós também socorremos aqueles que precisam, necessitam de ser socorridos. Mas, ou seja, abre os seus olhos, abre a sua visão, para que você não passe, ou seja, com os olhos do adversário, como um coxa, como um pouco. Porque muitas das vezes, ou seja, o adversário é engano. Às vezes fica difícil, irmãos, a Bíblia diz que o profeta ele só não tem honra na sua casa. E nós, às vezes é muito mais fácil nós sairmos daqui para pregar ou para fazer outra coisa em outro lugar, do que às vezes onde nós moramos, na rua. Porque nós convivemos no dia a dia, e às vezes nós falamos a mesma situação, é Cristo, é Jesus, eles não ouvem. E às vezes vem pessoas de fora, às vezes também ouvem, mas às vezes também, não. A ideia é que eu quero R$2, eu quero R$5, ó, R$2, R$5, ele faz sinalzinho, ó, é nós. Não é nós não. Porque eu não dou, irmãos. Dou não. Eu dou Jesus Cristo. A Bíblia diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Não tenho nada contra ninguém, irmão, mas eu me lembro de o pastor comentou, o irmãozinho chegou e falou pelo pastor, só vai conversar com alguém, ou seja, leva na casa dele. Porque se entregar na mão dele, ele sai aqui e troca ali. Hoje é assim que eles estão vivendo. Então, ou seja, tem nada contra, irmãos, é muito bom, nós fazemos a obra, mas quem está aí conhece, sabe, tá? Passamos por isso. Então, ou seja, conhecemos até onde o Senhor nos permite conhecer as estratégias. Então nós não estamos aqui para criticar e para ajudar, nós só queremos você, os irmãos também, ou seja, abra a sua visão. Para que lá fora, ou seja, mas é muito ruim. Às vezes você olha e fala assim, mas o irmão não tem misericórdia, assim como foi dito na palavra de misericórdia.
ser incompassível, não que nós somos incompassíveis, mas nós não podemos ser bobo, irmão, deixar o adversário sambar em cima de nós, não. Nós não podemos deixar que ele nos faça de trouxa, não. Nós não podemos deixar que ele nos engane, não, ou seja, porque o que ele disse, ou seja, a irmã disse, ele estava lá na igreja, ele estava lá na rua enganando os irmãos. Então nem todo mundo que vai dobrar o joelho diante de você, ele precisa de ajuda. Mas quando você pegar firme um bocadinho, vamos lá e vamos, convida para ir para a igreja para ver se vem. Convida para fazer, vamos lá e vamos fazer uma visitinha para nós. Irmãos, dê a ele o alimento que ele mais precisa, que é a palavra de Deus. Se preciso for, nós também, ou seja, fazemos a vontade do Senhor e damos de melhor. Não, realmente não precisamos tocar trombeta, não. Mas, ou seja, transmita para ele que Jesus, ele vive, ele reina, ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, ou seja, ele está às portas, ele está voltando. Muitos sabem disso, irmãos. Jesus está sendo apregoado, sinais têm visto, os próprios sabem. Mas, ou seja, aos que querem e aos que infelizmente não querem. Eu tenho certeza, nós aprendemos há uns dias atrás, o pastor pregou sobre as nações que foram expulsas, os jebuseus e tantos povos. Como queria eu tenho certeza, às vezes seria eu até criticado por essa palavra, como queria você que todos se salvassem. Mas infelizmente nem todos querem a salvação. E é a realidade, irmãos. Às vezes o irmão pode até criticar, pode dizer, mas é verdade, nem todos querem a salvação. Então, ou seja, o reino de Deus, a Bíblia diz que ele é tomado à força. Então nós vamos brigar, ou seja, para que nós podemos ser salvos. Eu, às vezes eu até costumo dizer lá em casa, irmão, eu não gosto às vezes de muito problema, eu não gosto de muita vulca. Às vezes eu vou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque às vezes eu vou ouvir coisas que às vezes não vai me agradar, eu também vou dizer coisas que às vezes não vai agradar alguém. Mas, ou seja, eu conseguindo agradar a Deus, para mim está bom. Eu sei que é difícil, não sou perfeito, cheio de defeito, cheio de falha. Mas eu preciso tentar agradar o Senhor. E é difícil você agradar a Deus. E às vezes muito mais difícil vai ser você agradar o ser humano. A Bíblia diz que é assim, sim, não, não. Então, ou seja, nós vamos dizer assim para Cristo e não para o adversário que não aceitamos. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, meus irmãos. Mas quando eu vi, eu falei assim, não, eu preciso, Senhor. Se o Senhor me dá a oportunidade, eu preciso dizer isso. Porque às vezes, irmãos, no momento do calor, eu fui, mas Deus misericórdia, nosso coração se quebranta. Ao ver uma alma se rendendo a Cristo, ao ver alguém se humilhar, ajoelhar e chorar. Mas olha o dia a dia, irmãos, oferece a Deus, oferece a Cristo, convida para vir. O tempo é de Deus, o tratar é de Deus. Mas, ou seja, infelizmente, logo após aquilo, nosso amigo, fala amigo, conheço há muito tempo, nós conhecemos, vamos dizer assim, a índole, nós conhecemos, ou seja, as atitudes, sabemos do perfil, ou seja, que às vezes é violento, mas eu sei que Deus pode mudar o quadro. Mas um desses, ou seja, que passou por esse homem que estava deitado, foi naquele momento, ou seja, capaz de o ajudar. E nós nunca nos perguntamos por que o sacerdote passou, nós nunca nos perguntamos por que o levita passou e veio alguém e estendeu a mão naquele momento. Mas ninguém vai dizer o depois. Que ele ganhou, ou seja, a oportunidade da hospedagem, de ser alimentado, de ser curado. Qual foi a conduta e a caminhada dele? Se ele realmente recebeu de coração, ou seja, e às vezes ele caminhou da maneira que devia caminhar. É difícil, irmãos, porque nós que aqui estamos, irmão Flávio, Tiago foi lá fora um pouco, o Marcos, eu, irmão Edson, nós vamos lá fora, para nós não é fácil ficarmos aqui, nós estamos lutando. Nós estamos pelejando, ou seja, para alcançar os céus. Não é fácil, não, irmãos, quando nós vamos voltar. Eu quero dizer para você uma coisa, eu consegui ganhar vidas no mundo. Ao entrar dentro de um botequim e abraçar alguém, eu saí, voltei, abracei de
contigo. Não precisa ser muita coisa que nós fazemos, não, irmão. Às vezes você andar na rua, você lançar um convite. Quantas pessoas você já viu entrar por essas portas? Por um convite que você fez. Por uma palavra. Por uma amizade, ou seja, através dessa amizade, você não precisa falar muito não, porque não é por muito falar que eu e você seremos ouvidos. Não é por gritar que eu e você seremos ouvidos, mas a Bíblia diz, ou seja, orai ao Senhor da seara. Para que ele envie, ou seja, o preso, porque grande é a seara, mas poucos são os obreiros, são os ceifeiros. Então, ou seja, a primeira situação que nós temos que fazer, ou seja, é orar. E é difícil, tem sido fácil orar esses últimos tempos também. E não é somente aos de lá de fora, mas daqui de dentro também. Estou dizendo aqui de dentro, mas estou dizendo não somente por placas, irmãos. Porque nós vemos que a luta é grande. As provações têm sido, ou seja, muito maiores. Mas o Senhor, ou seja, Ele tem nos dado escape, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos guardado. Porque a Bíblia diz que se Deus não vigiar a casa, não vigia o sentinela. Então Deus tem tido misericórdia da minha vida, da sua vida, de nossas vidas. Um dia nós vamos fazer uma visita até isso, rapaz, meu irmão. Não é porque eu oro, mandou uma mensagem pessoal, eu vou te ajudar em oração. Mas não é porque eu disse que eu vou te ajudar em oração pelo telefone, que eu vou ligar para você, que eu vou conseguir orar para você todo dia. Não, nem para mim eu consigo orar. Nem por mim eu consigo orar. Então, assim, eu não posso ser hipócrita e dizer que eu vou te ajudar todo dia, porque muitas vezes eu não consigo ajudar nem a mim, se não for misericórdia de Deus. Às vezes nós não estaríamos aqui. Então, ou seja, o céu é tamanho da força. Então, nós persistimos a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o nosso alvo. Se eu for olhar para a minha luta, se você for olhar para a sua luta, para a sua dificuldade, você para, você desiste no meio do caminho. Eu paro, eu desisto no meio do caminho. Então, ou seja, eu permaneço olhando para aquele que me chamou, que é o autor e consumador. Então, eu não sei como será isso, os irmãos alvejaram. Mas é isso que o Senhor nos permitiu, ou seja, trazer ao coração da igreja nessa noite. Deus abençoe o nome de Jesus, eu agradeço a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Essa palavra do Senhor mencionou, chamou para que a cada um fazer por onde, fazer jus aos seus chamados. Seja, diga, devido à circunstância, né, também. Fazer jus ao chamado. Bem, vai até isso de oração aqui, né? Vai no monte, mas chovendo assim, né? Vai ser por aqui, né? Orar aqui de 8h às 9h30. Amanhã a gente vai de descanso. No domingo nós temos a escola bíblica dominical. E domingo à noite com os varões, né? Com os varões. Bem, agradecemos a todos com a presença do Senhor. Continuar orando, mas uns pelos outros na presença do Senhor. Jesus vai trabalhando em vidas aí para a glória de Deus. Vai trabalhando, vai convidando, vai trabalhando. Domingo eu até ia ficar por aqui, mas um telefonema. Vou ter que ir lá em Urgente, tem uma criança lá, um funcionário que vão lá. Nasceu, eles pediram oração, né? Agora eles querem apresentar na igreja. Não são cristãos, mas querem apresentar. A gente vai dando carinho, né? Desse esforço de ir lá apresentar essa criança domingo à noite lá em nome de Jesus. Bem, vamos colocar-se em pé, agradecemos ao Senhor. Marco, Patrícia, continua firme caminhando, tá? A vitória, caminhando, conquistando a vitória para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar encerrando então. Amém, irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus por vez, glória à palavra, em nome de Jesus. Amado Deus, soberano e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, diante de Ti, ó Pai, estamos aqui para Te agradecer, Senhor.